Olá, gente, meu nome é Igor Maneiro e hoje eu vou falar o que não te contaram sobre o perfeccionismo. Me fala aí se você se identifica. Você tem muitos projetos, tem muitas coisas que você quer fazer, só que você ainda não fez, né? Sempre acontece alguma coisa aí e tá no papel. Se isso acontece com você, muito provavelmente você é perfeccionista. Então nesse vídeo eu vou falar sobre o perfeccionismo, falar de maneira mais livre, né? Um fluxo de consciência. E vamos embora. Bem, eu estudo o perfeccionismo como acadêmico de psicologia, mas como ser vivo, que tem decisões e faz coisas, eu vivo o perfeccionismo. Por um lado, eu tenho um mantra que feito é melhor do que perfeito, mas por outro lado, às vezes eu faço coisas e eu me arrependo de tê-las feito, porque elas não me parecem tão boas. Então note aqui que eu não fico, putz, não vai dar certo e eu não faço. Eu faço e acho que fica ruim. Só que isso, eu tava pensando aqui com meus botões, já representa um perfeccionismo. Mas aí a gente fica numa coisa muito tênue aqui, né? Por um lado a gente pode fazer as coisas, mas fazê-las mal feitas. Por um lado, a gente pode ter tanto preciosismo em relação ao que a gente quer fazer que a gente não faz. Então, será que é possível encontrar um meio termo? Eu pessoalmente sinto que quando o que eu faço não é honesto ou não é tecnicamente muito bom, eu tenho vontade de não fazer, né? Eu acho... Mas note essas duas categorias, né? Uma coisa honesta ou uma coisa tecnicamente boa. Ou talvez as duas, né? Mas isso faz com que eu caia em armadilhas, né? Então eu faça vídeos e aí acho que não tá tão bom e depois exclua, né? Eu fiz isso com 2 vídeos, um sobre o Casemiro e um sobre Não Ter Medo de Trovões. Foram os 2 últimos que eu soltei e... eu parei assim, caramba, qual é o propósito desse vídeo? Aí eu não sei se isso representa de fato um perfeccionismo ou se eu não estava sendo honesto comigo mesmo ao soltar esses vídeos. Mas quando a gente vai falando assim de maneira geral sobre o perfeccionismo pode dar a entender que é essa sensação assim de eu tenho algo precioso e tem que ser tão bom que eu só vou soltar se for tão bom, né? Então o perfeccionismo geralmente leva à evitação, vamos dizer assim. Tem um livro que eu tô lendo, que eu li, vou pegar ele ali. Voltei, tomar um café aqui. Eu tava lendo um livro aqui, que é esse daqui, é O Propósito Inabalável, do Bruno J. Gimenez. Eu tô fazendo um curso aí de escrita, né, de marketing literário com a Línia Cardoso, e ela me indicou esse livro. Esse é um livro que eu li numa sentada, é um livro bem escrito. É um livro assim que tem um teor muito de coach, muito de terapia holística, e eu pessoalmente tenho um preconceito com isso, né, porque eu sou um cara empírico. Eu acredito que a ciência é um dos maiores produtos da racionalidade, e quando a gente vai para esses negócios de coach, de terapia holística, muitas vezes falta rigor, falta formação nas técnicas dele. Então, com esse livro aqui eu fiz isso, né? Peguei o que era bom e descartei o que eu acho que não era tão bom. Mas esse livro ele se baseia assim, cara, é um terapeuta assim, holístico, ele trabalhava na indústria de química e ele estava infeliz e tal, e tinha que demitir gente de maneira desonesta, e aí ele vai trocando de emprego e certo dia ele sofre um acidente e quase morre, e aí ele tem um grande estalo e muda a vida dele, e a partir dessa transformação, parece caso de experiência de quase morte. Acontece muito isso com experiência de quase morte, né? A pessoa tem um insight ali tão poderoso que muda a vida dela. Inclusive esse é um princípio da terapia assistida por psicodélicos, né? Você vai ter uma catarse, uma grande catarse aí, na qual você vai mudar a sua vida. É tipo um trauma reverso. Um trauma é um evento tão ruim, tão traumático, que piora a sua vida para sempre.
Já a catarse é o contrário, não é um evento tão significativo que você melhora a sua vida para sempre. Então nesse vídeo aqui ele vai dizer que a gente não faz as coisas que a gente faz porque a gente tem meio que 3 sombras da mente. Uma é a família, né? Nas famílias, às vezes, por mais que elas sejam às vezes um berço de amor, alguns autores vão discordar, mas ele vai trazer isso. Famílias têm muitos aspectos que impedem a gente, que limitam a gente. Ele cita alguns, né? Como tradição, uma tendência a funcionar como matilha, uma tendência às pessoas julgarem a vida do outro como parâmetro tendo a sua própria vida. Então, putz, eu vou fazer uma tatuagem. A pessoa pensa não como a outra pessoa fazendo uma tatuagem, mas como ela mesma fazendo uma tatuagem. O segundo sombra da mente que ele traz é a sociedade, né? Esse lance aí de pertencer, né? De estar em grupos, de ser aceito, ter amor das pessoas, né? Para ele, essa segunda sombra da mente que nos impede de ter um propósito, né? De fazer as coisas que a gente quer. E a terceira sombra da mente é um eu superior, né? Que coisa interna nossa, quase transcendental ali, um tipo de energia, só que quando ela é mal direcionada, ela nos impede, né? Então seria o nosso eu interno aí, mal direcionado e que nos impede. Claro que e aí ele faz testes para isso, né? Os testes, inclusive, psicometricamente, né? Que é a ciência da medida psicológica, são muito ruins, né? Ele faz uma psicometria freestyle. Esse teste que é de 0 a 10, 0 a 10 é uma escala Likert, né? E que é uma escala Likert ruim, de 0 a 10. A escala Likert geralmente é de 0 a 4, 0 a 5. E ele fala, ó, de 0 a 10, e se nesse item, aí tem um item lá, você quer orgulhar os seus familiares. E aí se você botar 6, ele diz, putz, então se você botar 5, você se importa muito com isso, é uma coisa que você deveria se preocupar. Só que isso é um pouco arbitrário, né, se a gente parar para pensar. Mas, por que eu tô falando isso? Porque, por mais que isso seja meio ciência freestyle, tem coisas úteis aqui, trazendo assim pra minha vida, por exemplo. Então, pensando nos vídeos que eu trouxe no começo, eu fico muito nisso, né? Ou nas outras coisas que eu vou fazer. Eu não acho que a sombra da mente minha que me impede seja a minha família ou seja a sociedade. Vai ser, no meu caso, eu acho, esse eu superior. Né? O meu problema está comigo mesmo. Né? Por quê? Se você chegou até aqui, a grande brisa do perfeccionismo, e que ninguém fala sobre, é que o perfeccionismo ele envolve insegurança. Ele geralmente ocorre encoberto de uma insegurança. Como assim? Você tem um projeto na sua cabeça, só que você não está seguro que esse projeto vai suprir suas expectativas. Isso faz com que você tenha um comportamento evitativo. Né? Você é tão perfeccionista que você não faz. Né? Então, o perfeccionismo ele envolve essa insegurança, ele envolve você pensar demais, pensar tanto que você se prejudique. Né? Isso daí as pessoas também não falam, né? É o overthink. Você pensa tanto, você pensa de maneira desordenada e obsessiva. Isso é um indicativo que você também é perfeccionista. Você fica pensando muito numa coisa e você não faz. Olha aí que coisa. Então, o perfeccionismo é além desse preciosismo de querer fazer as coisas perfeitas. Como fala aquela moça do livro, a Brené Brown, né? O perfeccionismo é simplesmente você não querer ficar vulnerável. Então esse é o grande segredo do perfeccionismo. Isso é o que não te conta. Né? O perfeccionismo tem a ver com vulnerabilidade. E quando a Brené Brown vai falar de vulnerabilidade, ela é uma especialista nisso, né? O doutorado da Brené Brown foi sobre vulnerabilidade. Porque algumas pessoas, em frente ao medo e à vergonha, conseguem ter uma vida plena. E ela entrevista 1000 pessoas e percebe o que a psicologia já sabia há 30 anos, há 50 anos. Que é, a única diferença entre as pessoas que têm uma vida plena diante o medo e a vergonha é que essas pessoas têm
uma crença profunda de amor e de aceitação. Isso faz com que elas se exponham a situações vulneráveis, a situações de medo, de vergonha. Mas como elas têm uma crença profunda de amor e de aceitação, meio que foda-se para elas se elas estão vulneráveis, que elas merecem amor e aceitação. Então, por isso elas conseguem ter uma vida plena. Porque quando você deixa de fazer uma coisa pelo perfeccionismo, você meio que se blinda de uma indiferença. Você se blinda, você se anestesia. Você, para não sentir dor, para não ficar vulnerável, você deixa de fazer as coisas. Você, para não arriscar esse projeto que está guardado, você não faz. Só que ao fazer isso, você não só anestesia suas emoções negativas. Você anestesia tudo. E você se torna incapaz de sentir emoções positivas em sua plenitude. Você não consegue sentir o amor, a aceitação, a gratidão, a admiração. Então, note que, perfeccionismo a gente tem aí uma pontinha e debaixo tem muita coisa, né? Nesse livro aqui, O Propósito Inabalável, né, eu já falei os problemas dele, mas no final ele traz alguns exercícios, pelo motivo errado, mas ele traz exercícios certos. Ele traz exercícios de admiração, de gratidão, de você admirar as coisas, de você estar grato. Psicologia positiva já sabe que admiração, que gratidão, né, que vê as coisas boas, a gente tem dados robustos sobre isso. Aumentam o bem-estar subjetivo da pessoa, aumenta em média a felicidade dela. Note que o tanto de coisa que tem aí sobre o perfeccionismo. Envolve insegurança, envolve esse medo de estar vulnerável. E esse vídeo aqui, mais freestyle, trazendo muitas referências, foi sobre isso. Né? É um vídeo que eu só estou falando aqui com o meu repertório, eu vou postar. Tá sendo um vídeo honesto, eu tô falando o que tá vindo aqui no meu coração. Mas justamente porque mesmo eu que tenho esse conhecimento da psicologia, que estudo sobre a felicidade, sobre o bem-estar, sobre a vulnerabilidade, caio nas armadilhas do perfeccionismo. Porque estar vulnerável é muito difícil, não é fácil, é doloroso. Para ter uma vida plena a gente tem que enfrentar isso, sabe? Então a gente tem, no meu caso, né, ele traz aí as sombras do eu, né? Coisas internas nossas que nos impedem de fazer nossos compromissos. Então, sei lá, você pode ser uma pessoa ressentida, você pode ter problemas de convívio, você pode ser uma pessoa ciumenta, você pode ter muitas coisas negativas. E enfrentar essas coisas dói. E viver dói, né? Mas dificilmente, se a gente não se libertar dessas coisas, não se libertar totalmente, mas ter uma aceitação. Ok, eu sou ressentido, mas o que é que eu posso fazer em relação a isso? A gente vai conseguir fazer o que a gente quer. Então, se você chegou até aqui, parabéns. E o que eu tenho a dizer é isso, que esse perfeccionismo pode estar atrapalhando sua vida, você pensar demais, né? Esse overthink. Você pensa tanto, você fica remoendo, você fica ruminando mentalmente uma coisa, isso é ruim para você. Tá? Isso não faz bem para você. E evitar essas coisas que você quer fazer, que vai deixar a sua vida mais significativa, vão deixar você anestesiado e vazio. Talvez essa questão de propósito tenha a ver com medo, né, de enfrentar as consequências de nossos próprios desejos. Tá bom, o vídeo é um pouco sobre isso, um vídeo mais freestyle. Se você gostou, comenta aqui embaixo. Igor, adorei esse vídeo, você mais falando. Se você quiser ajudar esse canal a continuar, você pode apoiar, tá? Por Pix, você pode ir lá no apoia.se/nãofreud e ajudar a partir de R$2, você vai ganhar o PDF dos meus livros. E é isso, comenta o que achou, sugestões. Se você tem esse problema de perfeccionismo, eu vou deixar aqui alguns livros na referência que podem ajudar. Talvez a terapia te ajude também. Esse vídeo ele não substitui a terapia, tá? Que vai ser uma coisa ali direta para você. Nesse vídeo eu falei sobre coach, coisa holística, que pode ser que te ajude, mas eu sou uma tendência aí de rigor científico. De rigor científico, de rigor metodológico.
Então por isso que eu fico pé atrás assim, com coach, com essas coisas, que pode ser que tenha uma formação boa e boas ferramentas baseadas em evidência, mas por não ter uma formação mais rigorosa, eu tendo a achar que tem uma chance maior de não ter. Né? Então grande abraço, grande beijo no seu coração. Até mais.